Pessoal, professor Jair de novo com vocês. Vamos continuar na nossa matéria de aglomerantes. Falamos na última aula sobre os aglomerantes, cal, gesso, cimento, nós só chamamos o nome dele. Vamos agora dar uma repassadinha na obtenção do gesso, né? Lembra, no final da aula tivemos aquele vídeo da produção do gesso, né? Então, nós vamos agora dar uma repassadinha rápida, né? O gesso ele vem da desidratação da gipsita, ele é encontrado na natureza, o gesso ele tem uma infinidade de utilizações, tem alumina, tem óxido de ferro, tem carbonato de cálcio. Ele tem um teor de impurezas de 6%, menor que 6%. A gipsita é o tipo estrutural do gesso mais consumido na indústria cimenteira. Engraçado, cimento com gesso. Tem a ver? Tem a ver. Na produção do cimento se usa gesso. Vamos ver já já isso aí. Tá bom? Como eu falei, ele é encontrado no estado natural, em grandes jazidas, normalmente no Nordeste brasileiro, as jazidas de gesso. Nós temos o gesso rápido, o gesso estucador. O gesso estucador é obtido por calcinação da gipsita, em temperaturas aí de 150 a 200 graus. Após a calcinação, eles são confeccionados, peças moldadas. Aí você vai ter o saco de gesso, vai ter todo aquele montão de coisas que a gente pode trabalhar com gesso, que a gente pode fazer com o gesso. Você pode fazer placa, gesso acartonado, enfim, porção de outras coisas. Nós vamos falar agora sobre cimento Portland. Que nome bonito, professor. Por que cimento Portland se ele é fabricado aqui em São Paulo, é fabricado no Norte, é fabricado em vários lugares do Brasil? Por que cimento Portland? Porque ele foi criado e patenteado por um inglês, que era da cidade de Portland, em 1824, que foi o Joseph Aspdin. Esse cara foi o que deu o nome do cimento Portland. Bonito nome, né? Todo saco de cimento que vocês vão olhar, ele vai estar escrito CP. CP. Alguma coisa. C de cimento, P de Portland. Nunca esqueçam isso, tá? E o Brasil é um país rico em tipos de cimento. Temos muito tipo de cimento no Brasil. Cimento para vários tipos de colocações e as argamassas criadas prontas, os pós-prontos de cimento que foram criados para facilitar a vida na obra. Às vezes a obra é pequena e o camarada não vai preparar areia, cimento, não sei o que e tal, fazer a massa dele, não dá espaço. Então existem massas prontas, argamassas prontas, que você vai comprar lá na loja, em sacos pequenos, e já está pronta, preparada. Eu não preciso comprar areia, eu não preciso comprar cimento, eu não preciso comprar cal, eu não preciso comprar nada. Já está pronta, é só bater a massa e aplicar. Então, são variações de produtos originários de todos esses aglomerantes e eles terão a facilidade de uso na obra, a aplicação na obra. Por exemplo, não temos cimento colante, temos massa pronta de reboco, temos massa pronta para contrapiso. Nós temos concreto pronto, gente, em concreto em saco. Que loucura, não? Concreto em saco. Você compra o concreto já com a pedrinha, tudo pronto para fazer um concreto magro. Lógico, não dá para fazer um concreto de laje, um concreto de coluna, essas coisas. Mas assim, um trabalho que vai um concreto leve, você pode usar esse concreto pronto. Concreto magro, né, que a gente chama também, para fazer no fundo da vala, para você aplicar ferragem em cima. Então, você usa o concreto magro. E pode usar essa argamassa pronta. E é originária de quem? Do cimento. Ela é originária dos aglomerantes. Não pode faltar cimento na obra, gente.
Cimento tem que ter um planejamento, porque você usa muito cimento na obra, assim como você usa muito pedra, usa muito areia, usa muita cal, usa muito tudo. Precisamos manter estoque, precisamos manter organização no canteiro de obras. Você tem que acompanhar todo dia a sua obra, entrar na obra de manhã, pegar o seu planilha, o seu caderninho, o seu bloco de rascunho, ir lá no estoque e ver quanto tem de cimento, quanto tem de areia, quanto tem de pedra, quanto tem de cal, de ferro, de madeira, de tudo. Tudo que você vai usar na obra, você, técnico, tem que verificar. É tua obrigação. Não é obrigação do engenheiro. Você tem que contar para o engenheiro o que tem na obra, o que está faltando. Se for uma obra pequena em que você está tocando sozinho a obra, você tem o teu patrão lá, o dono da obra, fale para ele, olha, vai acabar o cimento amanhã, vai acabar o cimento daqui 2 dias, vai acabar o cimento hoje. Não deixe faltar produto. Faltou produto? Obra para. A obra parou, você vai pagar o dia do pedreiro, vai pagar o dia do servente. E aí? De onde sai esse dinheiro? Do bolso do homem lá, do dono da obra. E ele vai descontar de você se o cara for rígido, se o cara for sério. Se for o teu patrão, ele vai te chamar atenção na empresa. Você não quer isso. Você quer que a tua obra flua do começo ao fim como se fosse um conto de fadas, para não ter nenhum erro. Ótimo. Cimento. O que é o cimento? Ele é um pó fino. Vocês já pegaram o cimento na mão? Queima a mão, machuca a mão, tá? Usem luvinhas. Falo sempre. Luva, 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 luva. Aquela luva de borracha que fica tipo luva cirúrgica, né? Que gruda na mão da gente que a gente não perde o tato. Então, manuseia o cimento sempre com luva. O cal, sempre com luva. A água, também. Você toma um banho demorado, tua mão não fica toda enrugadinha quando você vai no banho ou na piscina? Por quê? Estava sem a luva. Ah, eu não vou na piscina de luva, né, professor? Não, mas para você ver o que acontece quando nós não temos luva em obra. E na água, não é a água da piscina, é uma água com cal, é uma água com cimento, é uma água com gesso, é uma água com outro produto, e isso pode causar um dano à sua mão. Então, cuidado, tá bom? O cimento é um aglomerante hidráulico, ele endurece no contato com a água. Endurece na ação da água. A água no cimento vai endurecer. Então, por que que a gente, quando prepara com pouca água, vai pondo água gradativamente. Diferente do gesso. Lembra lá aquele vídeo do gesso? O gesso também é hidráulico. Só que o gesso, nós colocamos uma porção de água e jogamos o produto do gesso em cima, pulverizando. Na massa de cimento é diferente. Nós preparamos a massa, o pó, e vamos pondo água gradativamente. Então não misturem, não confundam essa preparação de produto. Cimento vai pouca água, vai mexendo, vai pôr mais água, até ela ter a consistência que nós queremos. Eu posso querer, por exemplo, uma consistência que nós chamamos de farofa. Farofa, todo mundo conhece farofa? Joga no feijão? É aquela coisa grossa, de pó. Nós temos uma argamassa que ela fica naquela consistência da farofa. É usada para colocação de piso, de granito, de mármore, de pedras, né? Então, ela é usada naquele formato de farofa, nessa consistência da farofa. Seria o termo correto, consistência da farofa. Ah, mas eu vou usar essa massa para fazer aplicação da alvenaria, cola da alvenaria, subida da alvenaria, elevação da alvenaria. Então ela tem que ser mais pastosa. Então vai mais água para ela ir misturando um pouco mais, criando a sua consistência. Lembrando que além do cimento vai ter outros produtos, a cal, para que ela dê a consistência, algum produto impermeabilizante para dar qualidade de plastificação na massa, para que ela não pegue umidade, não pegue bolor.
Bom, é o mais importante aglomerante que existe, o cimento. Por quê? Você já viu uma obra sem cimento? Aí onde você está agora aí, olha para o teu lado, tem o quê? Uma parede? Essa parede foi feita com cimento, não foi? Se a parede não foi feita com cimento, for uma divisória de madeira que está aí, o chão é uma laje. Ou é um piso, tem cimento. O teto é uma laje, tem cimento. Então, o cimento está em tudo. Você foi para a rua andar, passou na calçada do vizinho, tem cimento. O viaduto que o papai passou lá, o que você dirigiu o teu carro, ele é feito com concreto, que também tem cimento. Então, o cimento, ele faz parte da nossa vida, assim como a nossa escova de dentes. Nós não temos um aglomerante menos usado do que o cimento. É o mais importante aglomerante que existe no mundo. Como que é composto o cimento? Olha que nome bonito, gente. O cimento é composto de clinker. Que bonitinho, né? Clinker. Dá para chamar um cachorro de clinker, né? Porque é um nome tão, né? Diferente. O clinker, ele, a matéria-prima dele é o calcário e a argila. Calcário e argila. No clinker em pó está a essência do cimento. E os cimentos possuem várias denominações, vários tipos de denominações existentes no mercado. Tem lugar do mundo, aqui na América do Sul mesmo, que tem dois tipos de cimento: cimento branco e cimento cinza. Aqui no Brasil, não. Nós temos vários tipos de cimentos. Vocês vão ver tipos e tipos de cimentos, cada qual para uma finalidade, cada qual com um tempo de cura diferente. Tem uma tabela aí que vocês vão poder ver com calma depois. Tem no material auxiliar essa tabela. Tem aqui nos vídeos também, nos slides. Tem o CP1, tem o CP2, tem o CP2E, tem o CP2F, tem o CP2Z. Gente, cada cara desse tem uma composição. Cada cara desse tem uma finalidade. E a gente vai falar disso um pouquinho. Nós temos o CP1, que é o cimento comum, cimento Portland comum. O cimento CP1S, ele é o mesmo cimento do CP1, porém com adições. Alguns produtos que eles colocam lá de adição. Nós temos o CP2E. CP2Z é o cimento mais comum que você acha no mercado, CP2Z. Ele é o que está por aí. Que você vai em qualquer loja de material de construção, normalmente você encontra o CP2Z. Ele é o cimento com escória. Ele é o cimento Portland composto com escória. O CP2Z, ele é com pozolana, é um produto originário também da mineração, mas ele é mais incomum. Não é muito fácil da gente achar o cimento o Z. Aí nós temos o CP2F, que é com filler. Esse CP2F não é tão comum, mas ele já é um pouquinho mais comum. Aí nós vamos ter o 3, que ele é um cimento de alto forno. Nós temos novamente aquele pozolânico, que é o CP4. E nós temos o cimento do Ari. O Ari, ó, é o cimento de alta resistência inicial. Esse cimento, ele é muito usado em grandes estruturas, porque ele precisa de uma alta resistência inicial. Então é o CP5 ARI. A gente brinca que é o cimento do Ari, tá bom? Então quando alguém falar que era o cimento do Ari, você já sabe que é o CP5. Nós temos cimento Portland resistente ao sulfato. Ele vem as letrinhas RS. É o CP5 Ari RS. Então é o cimento do Ari que mora no Rio Grande do Sul. Não? Não, ele é resistente a sulfato, gente. Tem nada que ver. Aí nós temos o cimento branco.
estrutural e não estrutural. Cimento branco a gente compra, pessoas falam muitas vezes, falam assim, compra lá um cimentinho branco. Cimentinho, usa para fazer rejunte, né? As pessoas, quando não usam o cimento, o rejunte industrializado, para fazer acabamento de rejuntamento de azulejo ou de piso, muitas vezes eles usam o cimento branco. O cimento branco eles vão lá e aplica no rejunte, né? E então, gente, como que você embala o cimento? Como que você armazena o cimento? O cimento é um bichinho que não pode ter contato com umidade. Ele não pode ter contato com a umidade. Como que eu ponho a água nele se ele não pode ter contato com a umidade? Coisa de doido, né, professor? Ele não pode ter contato com a umidade antes de ser usado. Antes de ser usado, não pode ter contato com a umidade. Na hora que você abrir o saco de cimento, vai botar lá na tua massa, aí sim ele pode ter água. Tá bom? Contato com água só em uso. E como que eu guardo ele? Faço pilhas de quantos sacos de cimento? No máximo 10 sacos de altura. Por quê? Senão depois ele vai ficar penso e vai cair em cima de alguém. E vai prejudicar a saúde de alguém. E validade? A validade do cimento é de 1 mês. Então, não se compra cimento para a obra toda. Você pode até, economicamente, por uma questão de verba, comprar todo o cimento necessário para a obra. Porém, você vai programar a entrega deste cimento em obra conforme a sua necessidade de andamento da obra. Você programa lá com o teu fornecedor, com o teu depósito, com o teu distribuidor de material de construção. Eu preciso de 10 sacos de cimento a cada 2 dias. Eu preciso de 50 sacos de cimento a cada 1 dia, a cada 2 dias, a cada 3 dias. Você monta o cronograma de entrega do cimento. Isso vai depender do seu ambiente de estocagem. Se você vai usar durante o mês 1000 sacos de cimento, você pode programar então para que venha 100 sacos de cimento a cada semana. Aí você vai pondo no lugarzinho lá, ou venha 200 sacos de cimento, ou 300 sacos de cimento na semana. Quanto é a carga do caminhão? Quanto o tamanho da carroceria do caminhão? Quanto saco de cimento cabe? Então tudo isso você tem que se programar, você tem que calcular, você tem que mensurar para que você possa jogar lá no teu depósito. Mas o depósito de cimento, ele não pode permitir que você coloque o cimento no chão. Tem que fazer um tablado, um pallet, aqueles de madeira, né, tipo estrado de cama, onde você faz o leito e coloca o cimento distante da parede, não pode encostar na parede. A parede também pode ter umidade e transferir umidade para o saco de cimento. Não pode encostar no teto, porque senão vem umidade do teto. Então, lembrando, não encosta no chão, não encosta na parede, não encosta no teto. Saco de cimento, rasgou. Se não dá para trocar, coloque em uso imediatamente aquele saco que rasgou, porque o contato do ar com aquele cimento vai empedrar. Ele vai dar problema, ele vai virar uma pedrinha e vai ficar feio, né? Esse slide aí, gente, olha lá, um sacão de cimento CP2F32. Lembra o que era o F? É o Confiller, né? Esse é dessa fábrica aí. Olha lá que bonito o sacão lá, o bolo de cimento, né? Que ele formou aqui. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Ó, nós temos aqui um saco de cimento daquele lá, ó, CP3 40 RS. Lembra lá
daquele negócio lá do resistência ao sulfato, né? Esse daqui é o CP3 também. Tem aquele CP4, CP5, tem vários cimentos que vão ter essa condição, essa qualidade. Ó, esse é o CP5 Ari RS. É o mesmo RS daquele CP3 que eu te mostrei, mas esse é o CP5. Esse ele é de outra qualidade. E outra fábrica também, não importa a fábrica deles, né? Pra gente aqui. A pilha de cimentinho lá que vocês viram. Esse aqui já é um CP2F também. CP2F. Esse daqui não dá dando para ver o que é, mas é um CP2Z simples. Ele tá só o nome aqui na frente. Talvez ele esteja nas laterais as letrinhas dele, né? Vamos ver aqui, olha. As classes de cimento, gente. Vamos dar uma olhadinha. Classes de cimento. O cimento, ele tem situações de resistência de compressão aos 28 dias de idade. Vocês lembram que quando faz laje, as pessoas falam assim: ah, tem que deixar escorado por 28 dias. É isso aí, ó. Porque o cimento, ele tem essa situação de cura, de tempo de vida, tempo de idade. Então, antigamente falava em 250 quilogramas força por centímetro quadrado. Hoje nós falamos 25 MPa. Essa nomenclatura que nós usamos hoje, né? Se alguém falar para você, ah, eu quero um cimento que aguente 320 quilos força por centímetro quadrado. Nossa, olha que tamanho de fórmula, não? 32 MPa é mais fácil. Então você vai falar hoje, quando você vai comprar um concreto, você fala, eu quero um concreto de 25 MPa, de 32 MPa, de 40 MPa, de 50 MPa. Então aqui tem a nomenclatura dele e a resistência dele aos 28 dias. Aos 28 dias. Bom, tudo está lá no material complementar. Vamos ver aqui como é que é um slide aqui que mostra o fluxo na fábrica de cimento. Esse aqui está meio apagadão, vocês vão ter. Mas esse aqui é mais legal, ó. Vamos ver aqui, ó. Aqui eu acabo cobrindo ele um pouquinho, mas vamos lá. Olha, como que é o procedimento do nosso amigo chamado cimento, ó. Ele é extraído lá do calcário, argila. Então nós temos aqui a extração dele. Aí ele é recolhido com os caminhões, ele vai para esses equipamentos chamados britadores. É uma boca, tipo uma boca de jacaré que vai abrindo e vai mordendo aquela pedra, né? Para que ela seja triturada. Aí ela vai para um depósito, dali ela vai para pré-homogeneização, ela passa dentro de um moinho e volta para a homogeneização agora aqui. Aí ela vai para o forno, ó que legal. Ela vai no forno, cai nesse tubão aí, que é um silo de clinker, que lembra? O clinker é uma matéria-prima do cimento. Vai mais uma vez para uma moagem aqui, ó. Ele está indo aqui nesse outro tanque aqui, que é a moagem. Depois ele vai para os silos de cimento. Vocês sabem o que é silo, gente? Vocês vão às vezes na estrada aí, passam em indústrias, e tem aqueles, tipo caixa d'água assim, gigantão, assim, redondo. Aquilo é um silo. É silo de cimento, tem silos de cereais, tem silos de uma porção de coisas. O silo é aquele tubão, aquela caixona gigante, tipo uma caixa d'água bem comprida, tá? Então não vai para lá. Saiu dos silos, ele vai para o ensacamento. Ou para entrega a granel. Depende, ele vai entregar no caminhão lá, né? Vai embora na estrada aí, mundo afora, e saem aqueles caminhões de cimentos para serem entregues nos depósitos de material de construção.
Esse é um fluxo de fabricação do cimento, onde você tem desde o início da produção, da argila, da extração mineral, aí ele vai passar por todos os processos. Então ele fez lá argila, aí nós temos a condição do britador, aí ele vai para pré-homogeneização, que é o início da preparação dele, passa num tal do moinho, aí ele está homogeneizado, vai homogeneizando lá dentro, vai para o forno, do forno ele vai para o silo de clinker, onde tem lá o substrato do clinker, que é a matéria-prima para produção dele. Aí ele vai para a moagem do cimento, que é para formar o pozinho que nós conhecemos. Aí ele vai estocar nos silos de cimento. Ali nos silos de cimento ele tem um tempo de permanência, um tempo de maturação, que eu não sei explicar para vocês quanto que é esse tempo, que aí já seria um processo industrial que foge do meu conhecimento. Mas quem tem interesse vai procurar saber também, que é importante esse tipo de conhecimento, né? Quem de repente quer seguir para essa área química, para essa área de produção, interessante saber. Vai que alguém aí, uma doutoranda da vida, chama você para trabalhar lá na fábrica, você vai aprender isso perfeitamente. Vai para o ensacamento, do ensacamento vem para a nossa casa, para a nossa obra, para a nossa porta, aquele saco de cimento que nós mostramos agora há pouco, que todo mundo viu. Então ele vai chegar na nossa casa desse jeito aí, ó, ensacado, bonitinho, pacotes de 50 quilos, existem alguns sacos de 25 quilos para facilitar de manuseio. Às vezes a pessoa não precisa de 50 quilos, vai precisar de pouco cimento. Se ela for comprar ele solto lá na loja, fica caro. Então ela vai lá e compra um saco de 25 quilos e ela usa o que ela precisa e não perde. Lembra que você é responsável pela contabilidade desse material na obra, né, gente? Não pode largar lá o material lá de qualquer jeito, lá, né? Senão a gente acaba tendo um problema de estoque ou faltando ou sobrando. Se sobrar, você vai perder dinheiro, vai perder material, vai perder data de validade desse cimento, né? Vamos ver agora um pouquinho de vídeo. Vamos achar aqui processo de fabricação do cimento. Vamos acompanhar aqui um processo. Tem alguns vídeos sobre esses processos super interessantes. Enquanto ele dá essa voltinha aí, a gente vai chegar nele já já. Olha lá, vai começar. Aí o cimento. Olha lá, pôr na água, né? Lembra que foi uma pastinha, né? Olha que legal. Aí é um concreto que ele está montando ali. Aí ele está usando na argamassa. Aí quanto concreto, quanto cimento temos aí nesse lugar? Imagine, gente. Quanto de cimento foi numa obra dessa aí, nessa ponte? É Ponte Rio-Niterói. Quem é do Rio de Janeiro conhece. Uma barragem. Cimento para danar, não, gente. Olha o Cristo, imagina. Quanto cimento tem no Cristo? Quanto cimento tem aqui nessa cidade, no Maracanã? Olha que lindo. Enfim, cimento é tudo. Olha essa mãozona aí, quanto cimento tem nela? Catedral de Brasília. Isso aqui é o... Quem é do Rio de Janeiro conhece também ali aquela relógio lá da Central. Isso é no Rio de Janeiro também. Esse é o projetado do Niemeyer, né? Acho que é Museu de Arte. Cimento, olha lá. Cimento. Saquinho de cimento.
Vamos tentar lembrar agora daquele fluxo que eu mostrei para vocês. Aquele fluxo. Gigante. Gigante, né? Lembra no fluxo? Calcário e argila. A extração. Lembra do moinho que tinha naquele desenho? Pega o desenho lá e dá uma acompanhadinha na apostila de vocês aí. Isso. Vocês façam um acompanhamento. Olha lá, o silos, tá vendo que eu falei para vocês que é um tubão gigante, né? E aí vai a produção do nosso cimento. Olha lá, aquela pedrinha lá. Olha o gesso. Lembra que eu falei do gesso? O gesso entra na produção do cimento. Olha lá. Silos. Meio ambiente, né? Tem que ter lá os filtros, a proteção toda, né? Para que evite contaminação do meio ambiente. Aí é controle de qualidade, tudo direitinho, para ver se tem qualidade do cimento, se não teve nenhum prejuízo na fabricação dele, né? Olha lá. Um belo laboratório. Foi o que eu falei para vocês, né? Se alguém tiver oportunidade de conhecer uma fábrica por dentro ou trabalhar numa fábrica de cimento um dia, vai ter esse conhecimento. Extração da matéria-prima, vai para britagem, olha lá o processo. Moagem, homogeneização da mistura, queima da mistura, alguns termos diferentes, a moagem do clinker, despacho do cimento. Indispensável e insubstituível praticamente. Do início ao fim. Uma laje. Então, todo lugar, né, pessoal? Vai cimento. Usamos cimento em tudo, né? Aqui, olha aqui enchendo aqui a coisa, aqui concretando a pista de rodovia nas usinas.
Onde tem gente, tem cimento. É o que ele falou. Rápido. Então, o que eu falei, produto perecível tem data de validade, transporte tem que ser rápido, tem que ser um transporte eficiente e tem que ser dentro da validade dele. Então, quando você receber o teu cimento na sua obra, olhe a data de fabricação do cimento, olhe tudo isso, porque você precisa saber o que está se passando com aquele cimento. Qual é a, a diferença de data de validade em relação à data de chegada para você. Não use cimento errado. Você vai ao mercado comprar uma comida, você olha exatamente como foi produzida. Então, a data dela, a validade, tudo, você tem que ver também aqui, olha. Agora aqui nós vamos ver o tipo de cimentos e as diferenças dele, as características de cada tipo de cimento. Ele é regido pela NBR 5732 de 1991. Essa é a lei do cimento, tá, gente? É a norma regulamentadora do cimento, a NBR. Olha lá. Aplicação do cimento. Olha lá. Cem por cento clinker mais gesso. CP3. CP4. Então, conforme eu falei, você tem vários tipos de cimentos. Cada tipo de cimento para uma finalidade. Cada tipo de situação exige um tipo de cimento. Cada tipo de aplicação exige um tipo de cimento. E é isso que vocês precisam
dentro da obra de vocês todos. Vocês técnicos, futuros engenheiros, futuros arquitetos. Ao Ari. Isso, lembra que eu falei? Resistência inicial elevada. O CP5 Ari, alta resistência inicial. Então ele precisa de grande resistência. Imagina uma estrutura dessa daí, ela precisa de muita resistência. Aí ele vai usar, quando ele não é resistente sulfato, lembra que tem aquele RS, que é o cimento resistente, olha lá, RS, olha lá, é o resistente a sulfato. Onde tem fazer canalizações, né? Usa esse cimento RS, né? Por causa da agressividade do meio ambiente onde ele vai estar sendo empregado. 32, lembra daquele tabelinha que eu falei para vocês? 32 é o 32 MPa. Ele tem uma resistência aos 28 dias, e a idade de 28 dias, de 32 MPa. Cimento branco estrutural e o cimento não estrutural. Você quer fazer uma fachada branca, então você usa esse cimento na fachada. Você quer fazer um piso queimado, uma parede de cimento queimado, então você usa esse produto que ele dá uma qualidade diferente. Olha que fachada legal. Ouviram esse tema, né? Não é somente o valor, é a qualidade, a propriedade do cimento que é o importante para nós, né? Nós temos que prestar muita atenção nesse detalhe, gente. Qualidade e preço não são comparativos. Você precisa de CP2, usa CP2. Você precisa do CP5, Ari, RS, é um cimento muito mais caro, você vai usar o CP5 Ari RS. Independente do valor deles. Você vai fazer composição de preço entre similares. Entre lojas que tenham o mesmo cimento. Não do CP5 com CP3 ou com CP2. São produtos distintos, são produtos diferentes. Você pode comprometer a sua obra se você tem que usar um CP5 Ari de alta resistência inicial. Ah não, ele é muito caro, custa R$30 o saco, eu vou comprar um CP2F, um CP2Z que custa R$25. Isso na minha soma de cimento vai me dar uma economia de R$200 mil na obra. A obra vai cair, eu vou dar risada, você vai chorar e vai ter que fazer tudo de novo. Perdeu o teu emprego. Que legal, não? Então use corretamente o cimento correto, para que a gente tenha uma boa qualidade de obra. Então, pessoal, vamos dar uma retomada. Falamos um pouquinho hoje da obtenção do gesso, terminamos a conversa da última aula, né? Onde nós mostramos aquele vídeo do fluxo do cimento, fluxo do gesso, da produção do gesso. Na verdade, são indústrias muito parecidas, né? Ele vai lá no calcário, retira lá a matéria-prima, joga no caminhão, o caminhão vai para os silos, para os armazéns, para a moagem, passa nos silos, passa aqui, passa ali e sai o pó. Na verdade, esse fluxo de produção, tanto do cimento, quanto da cal, quanto do gesso, eles são muito parecidos. Ele tem uma organização muito próxima, muito similar.
umas características diferentes, alguns produtos lá, alguns fornos diferentes, algumas temperaturas diferentes. Mas assim, não é um fluxo tão diferenciado, né? Temos resistências de 25, de 32 e de 40 MPa aos 28 dias, nós falamos agora um pouquinho. Esse vídeo último agora ele fala dessas resistências, ele fala das aplicações do cimento. Cimento está na vida inteira, tá, como disse aquele primeiro vídeo, onde tem gente, onde tem vida, tem cimento. Aqui onde eu estou tem cimento, aí onde você está tem cimento. O cimento faz parte das obras em geral do mundo, é o mais importante aglomerante existente no mundo. Não tem outro aglomerante melhor do que o cimento ou mais importante do que o cimento. Ele é um aglomerante hidráulico, lembra? Ele é misturado à água para criarmos as pastas ou as natas. Ele vai usar para chapisco, se ele for bem nata, bem bastante água, cria aquela nata de chapisco, ou para alvenaria de assentamento, quando ele está numa pasta, ou se ele for misturado a outras peças, a outros elementos, para fazer o concreto. Então, cimento é tudo no nosso mundo de obra. O mundo de obra ao qual vocês estão entrando, gente. Vocês são futuros técnicos, futuros responsáveis por obras, futuros, quem sabe, engenheiros, arquitetos, donos de construtora, donos de empreiteiras, farão muitas obras, farão muitos trabalhos e vão lembrar desse professor, falar assim, realmente o professor tinha razão, que o cimento é algo super importante. E vocês vão fazer uma experiênciazinha, igualzinha aquela do gesso, que eu pedi para vocês. No gesso vocês vão preparar uma bandeja lá, um pote, e bater um gesso lá, né? Deixar o gesso criar aquela nata. Vamos fazer também agora água e cimento, mesma coisa. Faça a mesma coisinha, vão lá no mercadinho de material de construção, no depósito, compre lá um quilo de cimento, ou passa numa obra, pede para o pedreiro lá, me dá 1 quilo de cimento aí para eu fazer uma experiência, meio quilo, um pouquinho, um saquinho de cimento, e você põe o cimento e vai pondo água até que ele crie uma pasta que você ache que está no ponto de utilização. Se você quiser filmar isso, filma. De repente o teu tutor manda pra gente, nós vamos dar uma olhadinha. Vamos pegar alguma delas e fazer comentários na aula de revisão. Então será super legal. Faça essas experiências para vocês mesmos entenderem. Se errar, não tem problema. Se ela ficar muito líquida, se ela ficar muito dura, o importante é que vocês entendam o processo de hidratação do cimento. Façam isso de maneira que ela fique super inteligente, super elucidativa para você. Mesmo que você erre, é importante, porque você vai enxergar que você passou do tempo de pega. Lembra lá do comecinho da nossa aula? Tempo de pega? Início da pega? Então você tem que enxergar esse momento ali. Ah, deu legal, deu legal. Quer fazer com um pouquinho mais de cimento? Vai lá, pega um pouquinho mais de cimento, faz mais uma massinha. Faz uma massinha em nata também, como eu falei, que é aplicado no chapisco. Ela vai ficar bem rala. Aí é o chapisco na parede. Peça para uma obra que você esteja por perto, desde que você possa ficar nas proximidades dessa obra, sem se envolver a obra, para não ter riscos para a sua vida, para a sua saúde. Você acompanha lá um pedreiro chapiscando, um pedreiro rebocando, um pedreiro montando a massa no chão ali, preparando a massa, ele faz aquela mistura toda, aquele bolo todo, né? E vocês vão aprender depois aí o traço do cimento, que é a receita do bolo, né? É igualzinho fazer um bolo em casa. O bolo não tem receita? O cimento, a massa que a gente usa, também tem uma receita, que nós chamamos de traço. E vocês vão estar aprendendo logo, logo isso também. Então é muito importante essa convivência com os produtos. Então,
2 trabalhinhos super simples da aula passada, que era a mistura do gesso para formar a pasta. Lembrando que o gesso você põe água, depois o gesso. E a mistura da pasta de cimento, que primeiro você põe o cimento, depois você põe a água. São operações diferentes uma da outra e vão resultar em pastas homogêneas, pastas legais, pastas boas. Vai ficar um trabalho super gostoso para vocês. E a gente está chegando aqui ao fim de mais uma aula. Novamente, agradeço a presença de todos vocês. Professor Jair, com vocês sempre, para um bom estudo. E lembre novamente que eu falei, estudar é para sempre, estudar é eterno. O professor também estuda, porque se o professor não estudar, ele esquece muita coisa, ele deixa de aprender novidades, e não posso trazer novidades se eu não aprendo novidades. Prazer estar com vocês. Um beijo a todos vocês. Felicidades, meus alunos. Obrigado.